Amados do Senhor, muitas vezes nós entramos em situações que nós mesmos procuramos com nossas próprias mãos. Muitas vezes nós pegamos fardos que não devíamos pegar se atentássemos bem para a palavra de Deus. Todo texto fora de contexto vira um pretexto para justificar-se. E é exatamente isso que muitos fazem hoje. É porque no livro X está assim, é porque está assim. Mas você tem que examinar, tem que ler a palavra do Senhor, o porquê foi escrito, o que está escrito, e onde foi escrito, e até mesmo o que motivou o escrito. Eu vejo muita gente presos hoje na vida espiritual por estar colocando veementemente em prática o versículo do Salmo 122, onde Davi diz assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Eu comecei a meditar nesse versículo e perguntar ao Senhor algumas interrogações diante da divergência que hoje ocorre naquele lugar. E o que o Senhor trouxe ao meu coração, por que Davi pediu que orasse pela paz de Jerusalém? Quem era Davi na época? Davi era o rei. Davi era a autoridade máxima ali. Então, ele estava governando aquele lugar. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus e ele entendia que somente o poder de Deus poderia paralisar as guerras, os ataques, os bombardeios em volta dele. Ele sabia do chamado dele porque ele estava ali. Quem foi que o ungiu, quem foi que o escolheu e como o inimigo contra-atacava contra a vida dele e contra onde ele estava. E que eu entendi nessa mensagem é que ele entendia piamente que é a oração a arma mais poderosa para vetar, para inibir, coibir os planos do inimigo. E ele falando de Jerusalém, aonde havia um cuidado dele como autoridade maior, ele governava. E ali estava a casa do Senhor, o templo ali da adoração ao Senhor. Então ele convocou o povo, orai pela paz, porque se houver paz, se eu tiver paz para governar, todos que estiver ao meu redor serão abençoados. Porque um abençoador, ele distribui bênção, ele não distribui maldição. Se o lugar que ele estava reinando, se o trono, o palácio dele estava em paz, se a casa do Senhor, o lugar onde realmente se busca a Deus, estava em paz, então todo o povo ia ter paz, ia prosperar. E ele diz até no versículo de número 9, por causa da casa do Senhor, o nosso Deus, eu buscarei o teu bem, Jerusalém. Por causa do templo do Senhor que estava lá dentro de Jerusalém. No 8 diz, por causa dos meus amigos, dos meus irmãos, eu declaro que haja paz dentro de ti. Havia um cuidado dele, com os dele ali dentro, com as pessoas que estavam ali, com a casa, com a responsabilidade que Deus confiou a ele. Ele não só pediu que orassem, porque ele entendia que a guerra que estava acontecendo era uma batalha espiritual. Orai pela paz de Jerusalém,
E ele declarou palavras abençoadoras. Prosperarão aqueles que te amam, porque se está orando comigo, está junto comigo, está aliado comigo, e se eu tenho paz, logicamente os que estão à minha volta sentirão paz também. Davi era a autoridade máxima. E se ele estava no governo, certamente, se ele como governador, ele como rei, como um presidente, ele tendo paz, conseguindo governar com sabedoria, todos que estavam à volta seriam abençoados também. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Bem diferente do que vemos hoje em dia. Há uma confusão, uma discrepância da palavra de Deus hoje. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Hoje não vemos mais isso. Hoje vemos homens segundo o coração da sua boa vontade, do seu bem-querer, do seu bel prazer, menos de Deus. Vejamos ainda que na época mesmo de Jeremias, o que Jeremias falou a respeito de Jerusalém. Ele profetizou essa mesma Jerusalém que Davi pediu que orassem, para que prosperasse os que desejassem o bem dela. Jeremias profetizou a ruína de Jerusalém, porque já não tinha mais Davi como governo, as autoridades, os reis que estavam governando, eram homens distanciados de Deus, não havia mais temor, obediência diante do Senhor. Já não era mais feito os cultos, não tinha mais a responsabilidade, o compromisso com Deus, como na época de Davi. Passou-se a época de Davi. E Jeremias profetizou a ruína de Jerusalém, lá Jeremias 19, e por causa disso, as autoridades da época, aqueles que se achavam dono da sabedoria, dono das leis, dono até de Deus, como Passu, feriu Jeremias, meteu no cepo, e assim tantas coisas fizeram com Jeremias, porque Jeremias predisse o que o Senhor mandou: Jerusalém será destruída. Bem diferente de Davi. Davi governava na época, ele garantiu porque ele estava e ele temia a Deus. Deus estava acima de tudo. Já na época de Jeremias já não estava mais. Era outros reis. Reis que não eram obedientes a Deus como Jeremias era. Assim como também lá na época de Oséias. Você começar a olhar a partir do versículo do capítulo de número 9, você vai ver uma descrição sobre Israel, sobre Jerusalém, a ruína que ia chegar, uma outra profecia já pela boca do profeta Oséias, que diz o pecado de Israel e suas consequências, por Israel se afastar de Deus, por deixar de ouvir a voz de Deus, por deixar de seguir a Deus, deixou de escolher líderes, reis, autoridades segundo o querer de Deus. E está escrito lá, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que Oséias está dizendo: escolheram autoridades para governar sobre eles, desconhecido que nem Deus conhecia, não pediu orientação a Deus, não buscou de Deus orientação, por isso viria uma grande destruição sobre Jerusalém. Esse já era Oséias profetizando. Você pode no capítulo 9, 10, 11 e assim sucessivamente. Mas o melhor de tudo é quando Jesus, que tem mais poder do que todos esses juntos, chegou e profetizou também, está no Lucas 21 e tem nos outros evangelhos, que Jerusalém seria cercada por exército. E aquele templo, o qual Davi até mencionava lá, Jesus falou nos evangelhos que seria destruído. Muitos duvidaram como esse templo vai ser destruído.
porque cada governante governar de uma forma diferente. Cada situação é diferente. E hoje não é diferente do que está na palavra de Deus com Jeremias, com Oséias e com os ditos do Senhor Jesus sobre a destruição de Jerusalém. Por que Jerusalém está sendo destruída? Por causa do pecado do seu povo. Deixou de ouvir a voz de Deus para seguir a voz de homens. Elegeram homens segundo a vontade deles, não segundo a vontade de Deus. E isso vai haver destruição? Vai. Tel Aviv vai ficar em ruína? Vai, o Senhor já disse isso. O Senhor já mandou alertar. Mas mesmo assim, há como é que eu posso dizer a palavra certa? Há um espírito de dúvida tão grande, de incredulidade no coração das pessoas, que não acredita. Assim como não acreditaram em Jeremias, assim como não acreditaram na época de Oséias, e assim também como não acreditou no Senhor Jesus, mas tudo se cumpriu, porque quando Deus fala, Deus honra a sua palavra. E eu vejo nas redes sociais muitos líderes, vamos orar pela paz de Jerusalém, e ora nós temos que orar por todo ser vivente da terra, por todas as nações. Mas não pegar o peso que está se pegando. Nós temos que pedir, Deus faça a sua vontade em todos os lugares, porque contra a vontade de Deus nós não podemos nada. Davi orou diferente, porque Davi era o rei, era a autoridade. Ele sabia que ele estivesse bem, todo o povo ia estar bem, porque havia nele temor, reverência e santidade diante de Deus. Bem diferente de hoje. Bem diferente de hoje. Até aquele templo que Davi mencionou lá no Salmo 122, não existe mais, foi destruído. O povo já não é mais a mesma coisa. Hoje cresci no que faz o homem, no que diz o homem, não no Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Hoje o Israel de Deus é o povo que clama por ele, que crê na palavra dele. Não é simplesmente a nação, mas é o povo comprado, escolhido por Deus. Porque Deus, quando mudou o nome de Jacó, botou Israel. Israel, nós somos Israel de Deus hoje, aqueles que buscam ao Senhor, aquele que teme ao Senhor. Orai pela paz da casa do Senhor, da igreja do Senhor. Prospera aqueles que amam estar na presença de Deus, aqueles que amam estar na casa do Senhor. Pelo amor de meus irmãos, pelo amor dos meus que estão na casa do Senhor, oremos pela casa do Senhor, pela igreja do Senhor, pelo povo que pertence a Deus. Essa seria a colocação mais propícia para o Salmo 122 hoje. Temos que orar por todas as nações, povos, línguas, raças e tribos, mas devemos colocar que seja feita a vontade de Deus, não a nossa petição, porque o que está escrito na palavra tem que se cumprir. Os homens desobedeceram, saíram da diretriz de Deus, escolheram líderes cegos, elegeram homens sem temor a Deus, e depois quer que Deus faça alguma coisa? Não. Tudo que nós plantamos, nós colhemos, amados. Então ficamos alerta, vigiemos para não cairmos no engodo de Satanás. Deus abençoe a todos. Eu sou a pastora Elza Amorim.